Oi galera, tudo bem? Professor Vinícius, mais uma aula do ensino médio, terceiro colegial. Tema hoje, a Era Vargas. E o nosso projeto é o Mundo em Transformação. Por que falamos na Era Vargas e o mundo em transformação? Porque o planeta vivia uma transformação político-ideológica naquele período. Lembrando que na década de 30, a ascensão dos regimes totalitários. Vocês se lembram quem eram os líderes do regime totalitário? Vocês se lembram, por um acaso, o que acontecia no Brasil naquele momento para acontecer justamente essa transformação ideológica no país? Então vamos lá, vamos buscar um pouquinho dessas lembranças, ok? Começando. Então, o primeiro ponto da transformação que acontece no nosso país é chamado de Revolução de 30. Essa revolução, ela tem um aspecto muito importante. Ela é voltada para aos resquícios dos movimentos que aconteceram durante o período lá da República Velha. Quais foram os principais movimentos? Qual a relação que tem o tenentismo, por exemplo, com a Revolução de 30? Quem eram os principais líderes? Pois é, esses líderes se tornam depois alguns aliados, outros adversários de Getúlio Vargas. Então podemos apontar como os motivos dos principais movimentos: questões políticas, questões sociais, fim da política das oligarquias. O que eram as oligarquias mesmo? Quais eram os estados que dominavam essas oligarquias? Pois bem, quero que vocês me deem essa resposta depois. Aliança Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Contra quem? Contra aquele estado. Justamente, é esse que vocês vão buscar a resposta para mim. O estado mais importante que governava o Brasil durante o período da República Velha. E com isso, esses dois estados apoiaram quem para as eleições? Getúlio Vargas. E Getúlio não concorre diretamente, mas consegue subir ao cargo, ou seja, obter o poder através do famoso golpe, que é dado ao nome de Revolução de 1930, ok? Quais foram as características principais do governo de Getúlio? Então nós temos aí o apoio centralizado, o poder centralizado em um apoio em uma pessoa, um líder, aquele que seria de comum acordo dos outros estados. Política trabalhista, ela absorve justamente a questão das leis. Por quê? O que acontecia no país? Qual era justamente o grande problema social do país para eles poderem justamente trabalhar a questão da política trabalhista? Quais eram os problemas? Olha que nós estamos falando da segunda fase da Revolução Industrial. Como era o Brasil? Qual era a principal atividade econômica do país nesse período? Ok? Propaganda política. Propaganda era essa. Hoje nós falamos do quê? De horário gratuito eleitoral. Como era aquela época? Como os políticos faziam propaganda? Qual eram os veículos? Qual era a intenção em manipular, em fazer com que as pessoas vissem apenas o bonzinho da história? Ou seja, hoje nós temos redes sociais que apontam vários aspectos de qualquer pessoa que se candidate a qualquer cargo. A pergunta é, vocês tiveram o maior exemplo nas últimas eleições dos Estados Unidos. Isso mesmo, aonde houve uma conspiração e levantou-se uma lebre sobre uma influência muito grande das redes sociais na eleição de Donald Trump. Vocês se lembram disso? Então vamos lá. Qual foi a influência? Que rede social foi essa? E como isso foi resolvido? Pois bem, capacidade de negociação política. Muitos líderes precisam ter um jogo de cintura para poder articular no mercado externo, na política externa. A pergunta mais importante é: qual era a relação entre Getúlio Vargas, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Stalin? Vou colocar os quatro no mesmo balaio. Eu quero que vocês pesquisem, que vocês indiquem para mim qual era a relação e como era justamente os contatos políticos entre esses quatro líderes. Mas professor, Getúlio, Hitler, justamente, mesmo período, relações externas, ok? Lembrando que o tema Era Vargas faz parte justamente do nosso tema atual, tá? Então, o nosso projeto é o Mundo em Transformação. Isso mesmo, transformação. O Brasil faz parte dessa transformação. Professor Vinícius, mais uma aula de História do Ensino Médio.